Hoje estou aqui com um convidado mais do que especial, o professor Enedino das Chagas, que hoje é juiz do TJDFT, professor, autor, palestrante, mas que teve em sua vida uma trajetória muito difícil. Já foi vendedor de bananas, vendedor de picolés, faxineiro no TST e até guardador de carros. Mas ele persistiu e chegou muito longe. Professor Enedino, muito obrigado pela participação. É uma honra entrevistá-lo hoje. Eu sou um grande admirador da sua história, da sua trajetória. E gostaria de pedir aqui ao senhor que comente um pouquinho para quem nos assiste sobre o início ali. Quem é o senhor Enedino? Como foram as suas origens, a sua infância? Quem te inspirou aí no início da sua vida? Bem, eu sou de Brasília, nasci aqui em 1970, quando meu nascimento, meu pai era tratorista do Distrito Federal, minha mãe é dona de casa, e aí a gente morava próximo à Barra do Paranoá, num acampamento que tornou-se uma invasão, uma espécie de favela, e eu nasci no Hospital da L2 Sul, mas morava nesse acampamento ali. Muita dificuldade financeira, muita luta, a gente não tinha uma casa própria, mas com 1 ano de idade, mudei para o Gama, onde meu pai ganhou uma casa dessas de programas sociais. E 1 ano depois de mudar para o Gama, meu pai faleceu. Com o falecimento, a casa foi quitada, isso foi uma ajuda para a gente. A minha mãe ficou viúva, e nós éramos 3 filhos, depois passamos a 5. E ela passou a cuidar desses 5 filhos com uma dificuldade muito grande, com a renda que era praticamente um salário mínimo por mês. E isso fez com que a gente passasse por diversas privações, né? Nós tivemos bastante dificuldade financeira inicialmente na nossa vida. Aliás, a infância inteira foi assim. Só depois mesmo de passar em concurso é que eu comecei a ter uma melhora de vida, mas sempre foi de muita luta a vida. E essa escassez, o fato de minha mãe não poder trabalhar, ela tinha 5 filhos para cuidar, não tinha como trabalhar fora e tinha essa pensão para sustentar a gente. Não era suficiente para comprar sequer o alimento todo do mês. Para poder completar o mês com alimentos, a gente recebia alguns mantimentos que vinham da LBA, uma sopa, um leite, uma vitamina, e isso completava a nossa alimentação. Aos 7 anos eu fui para a escola, para a primeira série, hoje o 2º ano, né? E aos 8, já depois de ter aprendido a fazer contas, resolvi começar a trabalhar para ajudar na minha casa, e o primeiro emprego que eu tive foi de vendedor de banana, onde eu, usando o linguajar jurídico, consegui uma caixa de banana consignada, né? Porque sequer o capital inicial para comprar a primeira caixa de banana eu tinha, mas o dono do depósito de banana permitiu que eu levasse uma caixa, desde que eu deixasse minha certidão de nascimento original e um comprovante de residência lá com ele. E depois de 3 dias eu consegui, com lucro, né, comprar a primeira caixa de bananas. E passei ali uns 3, 4 meses vendendo bananas, e aí entendi que não era tão bom vender banana, porque as pessoas compravam banana até o dia 20 do mês no máximo. Passava disso, já acabava o dinheiro e a gente tinha dificuldade de vender até banana. E eu passei a vender picolé, porque picolé era moeda, era mais fácil de encontrar comprador, já de 8 para 9 anos, mas o picolé tinha um problema de eu ser muito pequeno, e tinha muito menino que chupava picolé, era maior que eu e não queria pagar, e eu não tinha nem como cobrar, né? Então às vezes foi ameaçado e tudo. Bullying, né? Tive que doar o picolé, uma doação forçada, né? Enquanto isso, eu trabalhava na rua, mas sempre no horário contrário da escola. Minha mãe nunca permitiu que a gente deixasse a escola para trabalhar. Para deixar de trabalhar na rua, ela já teve uma dificuldade, mas como a escassez em casa era muito grande, eu acabei ajudando, e não era grande coisa que a gente ganhava não, mas dava para comprar um arroz, um feijão, um óleo, às vezes um pouco de legumes e tal. A situação era meio apertada, mas na escola eu estava sempre lá. E eu gostava da escola, eu gostava de aprender. E eu percebi logo lá, quando eu trabalhava, como comecei a trabalhar muito cedo, lá para os 10 para 11 anos de idade, eu já pensei que a vida seria de uma escolha que eu deveria fazer entre 2 caminhos. Um caminho seria trabalhar demais, trabalhar muito para ganhar dinheiro, porque eu vi lá os trabalhos que eu tive. Eu vendi picolé, depois do picolé eu fui vender jornal. O jornal tinha dificuldade de ter que entregar até meio-dia no máximo, senão eu teria que pagar aqueles que eu não conseguisse vender, né, a tempo. E eu ia de rua em rua vendendo esse jornal, e às vezes não tinha público para esse jornal. Dia de semana era muito difícil conseguir vender. Daí eu fui vigiar carro, vendendo jornal eu vi que dava para vigiar carro. Então fui ser flanelinha
E vi que para ter alguma renda eu tinha que trabalhar muitas horas por dia para acumular dinheiro. Mesmo quem tinha dinheiro trabalhava muito ali, quem era do comércio, quem era camelô, quem era... Chegava às 7 da manhã, saía às 10 da noite. Então eu percebi logo que eu tinha que fazer uma escolha entre trabalhar muito ou estudar muito. Porque eu vi o pessoal dos bancos que chegavam no horário certinho, tinha 6 horas de trabalho, era bem tranquilo, tinha uns carros melhores, inclusive. Então eu tinha que fazer uma escolha, ou estudar muito ou trabalhar muito. Eu tivesse trabalhado muito, estaria trabalhando muito, mas eu vi que estudar era o caminho mais perto para mim. Porque até para ter capital para montar alguma coisa, ganhar dinheiro era meio difícil. Então isso me fazia priorizar mais ainda a escola. Então eu pensei, se eu tenho chance de alguma coisa, aprendendo, estudando aqui, porque eu olho que esse pessoal que tem carro bom é gente estudada. E você via lá os professores, tinham um carro da escola e tal. Então, daquele padrão de vida deles é o que eu imaginava para mim e eles conquistaram com o estudo. Então, eu percebi logo que ou eu teria que estudar muito ou trabalhar muito. As duas coisas são penosas, né? Mas o resultado vem, das duas vem. Eu penso que o do estudo é mais perene, é mais constante, porque quem estuda muito consegue trabalhar também muito, mas com a renda mais elevada também. Eu percebia isso também. Quem estudou mais ganhava mais, quem estudou menos ganhava menos. Em atividades mais complexas também, né? Normalmente. E assim, normalmente quem estudava mais estudava menos as mãos. É mais ou menos isso. Eu fui mecânico, estudei de mecânica, então eu também vi isso. Fui trabalhar em gráfica também. Quem tinha um pouco mais de estudo tinha um cargo bom. Eu estava lá limpando a gráfica, eu estava ali fazendo um trabalho pesado. Então eu já percebi desde cedo que, por conta da experiência, do trabalho pesado, do quanto que o trabalho demora a dar um resultado, esse trabalho pesado, se eu pudesse estudar, eu chegaria mais rápido onde eu queria. E aí eu consegui terminar o ensino básico, né, quarta série, até a sexta série numa escola, depois fui para outra escola de nível de segundo grau, fazer sétima e oitava, e sempre estudando na escola pública. Quando eu fui para o primeiro ano, já com 15 anos de idade, eu tive que fazer uma opção por um trabalho que desse uma renda melhor e passar para estudar à noite. Então passei a estudar à noite. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu saía do Gama, minha cidade lá, às 6h30 da manhã, pegava o ônibus e descia às 7h30 da manhã, 7h30 da noite, né, na escola, no Gama já também, para estudar, e saía da escola 15 para 11 horas, e no outro dia estava às 6h30 da manhã de novo. Aí eu estava conjugando muito trabalho com muito estudo, mas não largava o estudo, né? E minha mãe, ela estudou até a quarta série do ensino básico, né? Então ela sempre disse que a gente teria que estudar para chegar num lugar mais alto do que o que ela chegou. E assim, eu tive que procurar uma maneira de aprender com mais facilidade, porque eu não tinha recurso em casa para perguntar para minha mãe ou para algum irmão, né? Eu tinha um irmão mais velho que eu, mas quando eu cheguei na sétima série, eu igualei com ele, porque ele foi estudar música e parou de estudar na escola. Hoje ele é formado, depois ele percebeu que tinha que voltar para a escola. Então eu não tinha como me socorrer lá. Então eu tive que arrumar um jeito de aprender as coisas. E a minha capacidade de compreensão das coisas é muito visual. Eu vejo o que eu vejo, eu gravo. Então eu percebi também isso. Então eu prestava muita atenção na aula e quando eu ia fazer a prova, eu falava assim, eu vou colocar exatamente o que o professor falou. Eu assisti a aula, eu falo isso para os alunos hoje, assista a aula como quem está assistindo um filme e vai ter que contar para alguém que é cego, ou para alguém que não vai ter como ver o filme. Então você vai assistir com atenção, porque você quer contar o roteiro para o outro, quer contar como foi a história. Então, se você conseguir contar para outra pessoa o roteiro, você consegue fazer sua prova também tranquilamente. Minha mãe achava estranho que eu não estudava em casa e tirava notas boas. E eu percebi que eu tinha essa habilidade de prestar atenção na aula e olhar o que o professor falou ali e colocar no papel o que ele falou. Isso aí sempre me ajudou bastante, eu sempre tive muita facilidade. Os professores ficavam às vezes impressionados quando perguntavam alguma coisa, falavam tal, onde é que você viu isso? A senhora falou na aula passada. Na primeira aula a senhora falou isso. Ele falou, você tem uma memória boa, você tem uma memória boa. E sempre uma roupa muito humilde, eu nunca tive mochila, eu nunca tive o quichute, né, conga, eu ia de chinelo, a chinela havaiana na época era barato, né? Ia de chinela havaiana para a escola. O material eu levava num saco de açúcar. Minha mãe comprava um caderno e um lápis para a gente para o ano inteiro. A gente só terminava o ano, porque a gente tinha uma estratégia no começo do ano, na primeira semana de aula, eu e meus irmãos, quando terminava a aula, a gente dava uma geral, depois todo mundo saía, era carteira, né? A gente procurava embaixo da carteira se alguém tinha esquecido alguma coisa. A gente achava assim, se esqueceu é para a gente, né? Tinha uma regra popular que dizia que achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Então a gente pegava, então é nosso, eu sei que é crime.
apropriação indébita, né, contravenção penal. Mas a gente fazia isso e acabava fazendo caderno para o ano inteiro, lápis de cor, porque a gente fazia esse tipo de coisa que hoje eu sei que posso confessar, porque eu era de menor, né? Está prescrito tudo aí. Mas a gente terminava o ano assim. A merenda na escola para mim era importante, às vezes era a segunda refeição do dia, né? Era essa e mais uma em casa. Às vezes tinha época do mês que era muito apertado. Mas sempre na escola, eu fazia de tudo para não faltar aula, até porque eu precisava ver a aula. Para poder fazer a prova, eu precisava ver a aula. Então não faltava aula. Quer dizer, a pessoa quer se preparar para um concurso, não, eu vou à distância, eu vou, mesmo que você não seja visual igual eu sou, você seja mais auditivo, ou você seja mais, sei lá, sinestésico, aí, precisa sentir as coisas. A aula visual, a aula presencial, ela quase que atinge os 3 objetivos. Ela tanto te dá um conteúdo visual, quanto um conteúdo auditivo, quanto faz você sentir, porque normalmente o professor dá exemplos do dia a dia. Aquele que só aprende quando sente, quando pega o exemplo, pelo exemplo ele consegue aprender, né? Eu aprendi, essa infância difícil me fez ter contato, por exemplo, na 7ª série, a escola que eu fui estudar, eu saí de uma escola de 6ª série, onde era tipo uma escola de bairro, fui para uma escola de centro, onde tinha só gente maior que eu, só. Nessa escola o pessoal usava droga, o pessoal agredia as pessoas, era uma escola bem diferente, né? E nessa escola lá, logo no começo do ano, eu pensei, vão querer me forçar a usar droga aqui, né? O que eu faço? Eu sentava sempre à frente, e aí que eu ficava à frente mesmo, não misturava com o pessoal do fundo. E lá eles começaram a usar dentro da sala de aula, éter, benzina, cloroforme, cola. O professor percebia, às vezes, não falava nada porque tinha medo, o negócio era, tinha gangue no Gama na época, o negócio era sério. Mas aí eu pensei, esses caras vão querer que eu use. Passou umas 3 semanas de aula, chegou um cara lá, que era um colega lá de sala, que era tipo o líder deles, falou assim, ó, tô vendo aí que tu tá ligado na matéria aí, tá sabendo direitinho, conversa com a professora, ó, lá atrás não estamos entendendo nada. Fala o seguinte, fica ligado na aula aí, quando for perto da prova, tu passa pra gente como é que é. Eu comecei a dar aula para esses caras, perto da prova, ensinar no quadro, né? Equação, 1º grau, coisa mais louca do mundo. Já começou a trajetória de professor aí. Fui forçado a isso, né? Para não usar droga. E o cara falou assim, ó, você não vai usar droga não para você ficar ligado na aula. Não vai usar nada não para ficar ligado na aula. Eu falei, tô de boa. Eu não uso mesmo não queria mesmo. Então já fiz ali um primeiro aprendizado, né? E eu conto na brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que para eles entenderem eu tinha que desenhar o quadro inteiro. Tanto que o livro que eu escrevi, o esquematizado, é cheio de desenho. E os desenhos é mais ou menos isso aqui, ó. Você põe o desenho no quadro, o aluno, se não aprender com isso aqui, ele não aprende com mais nada na vida, né? Porque começa a ver o caminho, o passo a passo. Aí se ele é visual, ele consegue, como eu sou visual, então eu faço esquema. Eu sempre fiz esquema, eu sempre fiz acróstico, eu fui criando métodos para memorizar. E quem é visual consegue. Lógico, tem aluno que fala assim, não gosto de acróstico, é porque você não é visual. Não é o seu principal método de aprendizado, você é às vezes bem auditivo. Para você tem que ser uma música cantada, se cantar uma música para você, você grava o conteúdo, quando o sujeito é auditivo. Né? Então eu acabei tendo essa habilidade, minha aula hoje é cheia de desenho. Se me der o pincel, eu estou o tempo inteiro desenhando para a pessoa entender com o desenho. O que eu penso, entender do desenho, entende na vida. Os noiados lá entendiam, se noiado aprendia daquele jeito, quem não está noiado vai aprender muito mais fácil, né? Então a vida foi bem difícil, mas eu tinha lá uma mãe que queria que a gente estudasse o tempo inteiro, né? Nós fomos também conduzidos à igreja e eu tenho minha fé, eu sei o quanto Deus foi importante, o quanto Ele é importante para tudo que acontece comigo todo dia, né? Então eu tributo muito a minha mãe essa condução que ela fez dessa situação drástica que ela recebeu. Ela ficou viúva aos 22 anos de idade, né, já com 3 filhos. Aos 25 tinha 5 filhos, nós éramos 5, e ela conseguiu conduzir isso, e sempre foi do tipo de dizer assim, não é para fazer dívida com ninguém, né, ela não pegava dinheiro emprestado, se a gente pegasse algo emprestado, a gente tomava bronca, apanhava, porque não era o princípio que ela tinha, né? Mas aí consegui terminar o 1º grau, com essa luta toda, né? Às vezes com bullying na escola, com muita dificuldade. Eu lembro que quando eu estava nessa escola menorzinha, me chamavam de choquito, porque começou a aparecer espinha no rosto, começaram a chamar de choquito. Quando fui para a escola de 7ª e 8ª, começaram a chamar de chapisco, aí tinha muita espinha mesmo. Quando eu fui para o 2º grau, começaram a chamar de Fred Krueger. Olha só, se você olhar para as circunstâncias adversas, você não vai nem estudar, porque você vai encontrar obstáculo, vai encontrar às vezes isso, né?
essas condutas são discriminatórias muitas vezes, as brincadeiras que, para quem está brincando é uma coisa, para quem está sendo objeto dela pode ser outra, mas o que eu estava sempre pensando? Eu estou aqui com um objetivo, eu estou aqui para aprender, né? Então, esses percalços, essas pedras no caminho machucam o pé, mas eu não vou deixar de seguir minha jornada, né? E houve algum momento em que você pensou em parar? Rapaz, a luta era tão grande para... Tipo assim, quando você tem que imaginar, de manhã quando você sai de casa, se tiver almoço vai ser bênção lá em casa. A luta é toda hora, né, o tempo inteiro. Então eu tinha que vencer para chegar no almoço. E do almoço eu tinha que trabalhar para chegar no jantar. E no outro dia dormir para poder estar na escola no outro dia. É mais ou menos assim, é como se eu tivesse um exemplo dentro de casa de uma tragédia muito grande, foi o fato de minha mãe ter ficado viúva tão cedo, que a derrota dela, assim, a perda que ela teve foi tão grande que qualquer outra coisa que a gente perdesse parecia algo pequeno, né? Então eu sempre, eu acho que foi não sei, por isso que eu acho que é a mão de Deus, eu sempre tive uma facilidade de olhar para aquilo que eu ainda tenho. Se eu colocar os olhos no que eu não tenho, aí eu quero parar mesmo. O famoso copo meio cheio. Né? Porque quem dizer que não tem nada, no mínimo tem voz para dizer que não tem nada. Pelo menos isso ele tem, então isso já é alguma coisa, então já tem alguma coisa. Então, a questão de desistir, quando foi que eu fiquei assim, às vezes meio abalado? Quando eu via alguém que conquistava algo sem nenhum esforço, e esnobava, e ficava zoando. Eu falava, gente, a vida é injusta, porque o sujeito ganhou tudo na vida, ele tem tudo, aproveita o pouco que ele tem, o que ele tem usa para poder, sei lá, massacrar o outro, para poder prejudicar o outro. Aí dava aquele desânimo de pensar assim, mas ele conquistou, eu vou conquistar também, eu não vou ser como ele. Quando eu chegar onde eu quero chegar, eu vou distribuir, eu vou tentar ajudar outras pessoas a chegarem no mesmo lugar, né? Eu quero que todo mundo chegue junto comigo ali para a gente poder comemorar, porque chegar sozinho, não ter para quem contar a sua vitória, você não vale a pena. Então, assim, de desistir, eu não tive essa experiência desse tipo, até porque acontecia coisas do tipo assim, o professor chegava e falava, às vezes assim, ó, o seu esforço, você é muito esforçado, viu? Você vai chegar onde você quer. De vez em quando aparecia um e falava isso, uma palavra dessa dava assim, ó, tem gente vendo. Uma professora da 7ª série me deu uma gramática do Segala e falou assim, ó, com esse livro aqui você vai passar em concurso, vai fazer prova, vai te ajudar muito. Você não vai entender agora, não é quando você começar a fazer concurso, você vai entender. O primeiro concurso que eu fiz com 18 anos, eu fiz 100 questões, pensei, acertei 80, vou passar nesse aqui. Quando foi o gabarito, eu tinha acertado 30 questões. E eu falei, como assim? Quando eu peguei o gabarito e conferi o que eu tinha errado, não, isso não está errado não. Fui lá na gramática. Fui lá no livro de matemática. Aí eu vi a besteira que eu fiz na prova, vi a besteira. Gente, como assim? Falei, então os professores não me ensinaram nada na escola pública. Aí eu fui lembrar como era a escola pública, 45 alunos, 50 alunos na sala de aula. O professor tem que ensinar o básico, ele tem 30 regras para ensinar. Um fundamento, cada fundamento com 5 regras. Ele tem que ensinar pelo menos um fundamento, se não consegue, ele ensina a regra mais fácil. Deixa 4, para você aprender por osmose, a vida vai ensinar o restante. Na escola pública era assim. E eu percebi quando eu comecei a estudar para o concurso. Aí eu peguei aquela gramática, ela me ajudou demais mesmo. Tanto que eu passei para fuzileiro naval, estava no recrutamento com 4 meses já de fuzileiro, depois de já concluído o ensino médio, né? E com 4 meses eu passei na Polícia Militar e vim para cá para ser policial militar. Aí eu era policial militar, eu estava aqui aqui na esplanada, aqui pertinho, numa manifestação dos professores, teve uma greve geral, e eu estava cuidando de uma faixa, eu era policial do trânsito, com os condes, cuidando de um pedaço para ninguém passar naquele lugar ali, que é uma área de segurança. Quando parou um Fusca, desceu uma mulher, veio me abraçar, era essa professora, falando, não te falei que você ia passar. Os colegas até vieram assim, não, foi minha professora, pode deixar, eles acharam que é como se o manifestante estivesse atacando o PM, né? Estava ali fardado e tudo, ela veio, ela chorou, assim, eu fico muito feliz de ver. Quando ela me deu a gramática, falou assim, você é um menino muito humilde, mas é muito esforçado. O pouco que você tem dele, você está fazendo muito. E continua assim, você vai chegar longe. Isso aqui é para te ajudar. Vai te ajudar nos concursos. Ela falou, quando te falei que você ia chegar longe e tal. Então, acontecer de aparecerem pessoas assim, né? E outra coisa, quando você cresce na igreja, você aprende a ter fé. E a fé, ela te mostra assim, tudo que está dando errado tem muito a ver com o seu sucesso. Se as coisas não é errado para você, é porque você é uma pessoa de sucesso. E a coisa errada, ruim, vem para te atrapalhar. É o que eu te falei ainda agora, se a vida foi mais difícil para mim, eu tive que sair, na minha linha de largada foi bem atrás das outras pessoas, das duas uma, ou é para eu não ganhar mesmo, alguém é muito malvado, me colocou para perder,
ou eu tenho um potencial para ganhar de todo mundo se eu sair junto na mesma linha. Então eu saí um pouco atrás por conta de alguma outra vantagem que eu deva ter, que eu não sei qual é, eu vou descobrir como, eu vou descobrir quando eu estou estudando, quando eu estou indo atrás de algumas portas diante de mim. Né? Então consegui passar na Polícia Militar, estava lá há 2 anos na Polícia Militar, quando eu resolvi fazer o concurso para o TST, para ser faxineiro, ou para o GDF, para ser técnico de administração. Fiz esses concursos, eu comecei a fazer concursos para procurar um lugar melhor, né? Melhor em que sentido? Eu queria estudar, eu queria fazer curso superior, e na Polícia Militar tinha muita greve naquela época, a gente ficava muitas vezes no quartel até meia-noite e tal. Se eu fosse fazer uma faculdade ia prejudicar muito. Precisava ter um horário mais certinho, né? Então tentei banco, fui fazendo os concursos. Aí me chamaram no TST, mesmo tempo que um colega me chamou e falou assim, vamos fazer o concurso lá o vestibular da UDF, lá, porque o CEUB entra não dá conta e o UNB também não. O UNB era impossível, era vestibular universal. Eu sei que esse curso gerou, lá na época tinha um objetivo que acabou gerando, chegou o que é hoje, alguns cursos que estão em Brasília, mas o objetivo tinha uma propaganda que falava assim, um marketing, né, que falava assim, vem estudar no objetivo, vestibular do UNB, medicina 20 vagas, 15 do objetivo, direito 20 vagas, 14 do objetivo. Aí falava, objetivo as melhores cabeças. Eu não tinha nem como passar perto do objetivo, não tinha como pagar a mensalidade, não tinha como pegar os estudos, não tinha videoaula, não tinha como estudar de casa, eu tinha que fazer todo um transporte para chegar na Asa Sul, para poder... Era uma luta. Eu assistir uma aula uma vez de um professor de biologia para o pré-vestibular, que ele estava falando sobre, até hoje eu lembro, ele estava falando de DNA, cromossomos e tal. Eu assisti aquela aula e falei, gente, isso aqui é uma aula. Aí agora eu não podia nem pagar o curso, era uma aula experimental, para você ver se você gostaria e tal, não tinha como pagar. Passar no UNB era quase impossível. E ainda falava as melhores cabeças, até eu brincava e falava assim, se fossem as maiores, eu estava lá, porque a cabeça aqui tem um diâmetro grande, mas é só a melhor cabeça, então não consegui fazer, dá para passar no UNB, se o UB era quase impossível, o DF era 28 por vaga. Aí os colegas chegou para fazer, eu vou com o que eu sei de gramática, com o que eu sei de... Ele falou, português lá, 80 pontos dos 140 é português, redação em português. Então, vamos lá, vamos fazer esse concurso, vestibular. Consegui passar, aí quando eu passei, o TST chamou, eu larguei a polícia para ser auxiliar operacional de serviço diversos, área de conservação e limpeza. Fui para o TST para ser faxineiro. E aí, comecei como faxineiro, tinha passado também no concurso para agente de segurança de lá, eu fiquei uns 6 meses como faxineiro, aí chamaram o segurança, eu fui ser agente de segurança no TST e fiz o curso superior no UDF todo, sendo agente de segurança no TST. Para você ter ideia, era cara a mensalidade, tinham 3 faculdades, a mensalidade era bem cara para o direito, né? Eu saía daqui do TST, que era aqui embaixo das autarquias, daqui assim, e subia lá para o UDF a pé, para não pagar o circular, para com o ônibus comprar pipoca, com o dinheiro do ônibus comprar pipoca em Acre, que era o lanche que tinha também. Isso já fazendo curso superior, a coisa ainda estava apertada, estava arrochada. Então, foi uma luta para 4 anos, de segunda a sábado, que o UDF tinha aula no sábado, para poder formar em Direito, conseguir me formar em Direito. E quando que você decidiu ser juiz? Terminado o curso de Direito, eu aprendi a tentar antecipar tudo. Como a vida para mim era muito curta, muito difícil, em dezembro de 94, quando eu me formei em Direito, eu já estava aprovado em 3 concursos de nível superior. Eu aprovei para... Falei, vai sair o diploma, na época eu colo o grau e levo o diploma lá. Aprovei para defensor público, na primeira fase, fiscal do trabalho, auditor fiscal do trabalho e também oficial de justiça do TJDF. Como eu tinha que tomar posse para oficial de justiça já em janeiro, eu precisava colar antecipadamente o grau. Isso ajudou demais na época de ser juiz, porque tinha que ter 3 anos de formado. Então, no lugar de colar grau em abril, eu colei grau em janeiro, para tomar posse como oficial de justiça, mas aí me chamaram para o auditor fiscal do trabalho. Fui ser auditor fiscal do trabalho, já nível superior, e fiquei ali trabalhando. Era para eu trabalhar na rua, acabei ficando interno, assessorando lá as chefias e o delegado, naquela época, da Delegacia Regional do Trabalho, fiquei interno. Nisso, depois de 3 anos, esse mesmo colega que fez vestibular me falou, vamos fazer vestibular para Direito, ou vamos fazer o concurso para juiz, aliás, matéria de Direito, nossa matéria de vamos estudar, para gente, como é que passa? Aí eu fui procurar saber, aí vem aquelas dúvidas na cabeça assim, será que eu passo? Eu vim de escola pública, eu vim da UDF, eu sou filho de viúva, eu tenho dificuldade de ter tempo para estudar, porque meu horário era corrida, de 8 às 18 horas, como é que eu vou arrumar tempo, como é que eu vou...
E eu fui procurar saber se alguém do Gama já tinha passado nesse concurso, né? No concurso para magistratura. Descobri 5 delegados, 2 promotores, 3 promotores, 5 delegados, mas nem o juiz. Ninguém do Gama nunca tinha passado por concurso. Então lá dentro vem aquela mensagenzinha assim, você acha que vai ser o primeiro? É como falar assim, ô Sonso, o Sonso era um apelido da igreja. Todo lugar tem um apelidozinho bom para poder te incentivar, né? Na igreja era Sonso. Mas vinha assim, ô filho da viúva, tu acha que tu passa? Eu chapisco. Vem aquelas palavrinhas pesadas que você ouviu na infância, né? Flanelinha, tu acha que um flanelinha vai se tornar juiz? Não, mas eu falei, vamos lá, né? Passamos no vestibular, fizemos a prova, deu para passar. E aí, de novo, vem a questão da fé. Eu falei, não está em mim. Se tiver que ganhar isso aí, o não eu já tenho, né? Reprovado eu já estou. Fazendo a prova pode ser que eu passe, né? E aí fomos fazer o concurso, né? E eu já estava há 3 anos como assessor jurídico, isso me deu prática forense. E o concurso, a inscrição, você vê como é que tem cuidado aí, que eu falo, por isso que é preciso ter fé também. O concurso era em fevereiro, encerrava a inscrição. Tinha que ter 3 anos de formado, colado grau, em fevereiro. Se eu tivesse colado grau com a minha turma, seria só abril, não teria tempo, os 3 anos. Como eu colei grau antes por conta do oficial de justiça, eu já tinha os 3 anos, já foi uma providência. Fiscal do trabalho, era para eu ter ido para a rua fiscalizar. Se eu tivesse para a rua fiscalizar, teria meu horário livre, teria tempo para estudar, mas não teria prática forense. Como eu fiquei interno 3 anos, eu até brinco e falo assim, fiquei em regime fechado, peguei nem semi-aberto, fiquei no fechado, de 8 às 18, eu tinha prática jurídica porque eu era assessor jurídico da delegacia. E fiz o concurso, a gente fez a primeira fase, aí começa o que para mim é um marcante de um candidato. Você chega a fazer um concurso pela primeira vez, nunca tinha feito concurso desse porte, tinha terminado de defensor, tinha sido aprovado, mas demorou muito a nomeação. Então, estou lá fazendo o concurso, primeira prova objetiva, 100 questões, tranquilo. Como é que eu me preparei? Estava muito corrido, juntei, primeiro li, num mês, eu li toda a legislação seca, toda a lei seca que eu podia ler, no texto da lei, eu li. Parece coisa banal, mas você lê a lei seca, isso dá 2 vantagens. Primeiro, você sabe a base, de onde vem jurisprudência, doutrina, tudo vem da lei seca. A origem, se você conhece a origem, já facilita. E outra coisa, como eu sou visual e ao ler a lei seca, eu aprendo a falar e a redigir e a argumentar da maneira que a lei argumenta. Como eu faço isso de forma objetiva, fica parecendo, para quem está me corrigindo, uma prova subjetiva, que eu tenho um linguajar jurídico apurado. De onde é que veio isso? Da leitura da lei. Porque que linguajar mais jurídico que o da lei? Então eu passo a construir frases como sentenças da forma que são os artigos legais, os artigos da lei. Então eu comecei pela lei seca. Parece que é bobeira estudar só lei seca? Não é. Nada se perde. Quando você está estudando, nada é perdido. Eu falo, mas se eu estudar lei seca e essa doutrina é só para a primeira fase. Não tem como ser a primeira fase. O direito que eu uso na primeira fase, na segunda, na terceira, só muda às vezes a argumentação. A riqueza, eu incorporo isso. Aí estudei a lei seca e junto com esse colega, nós fizemos provas de concursos anteriores. Eu falo isso agora e quem fala assim, é tão tranquilo, eu baixo na internet a prova e tal. Naquela época, baixar a prova de concurso anterior, tinha que ir em biblioteca, tinha que tirar cópia, não tinha nada, não tinha computador direito, não tinha internet, não tinha nada disso, Google, não tinha nada disponível. Para poder pegar um julgado, você tinha que ir lá no tribunal e tirar cópia de um livro, do RT, para poder colacionar o que é mais importante, não era tão simples assim. A gente fez as provas anteriores, 3 provas de 3 concursos anteriores, resoluções de questões. E aí foi legal. Como é que nós fizemos o esquema? Fizemos uma prova assim, põe o que você sabe aí, põe o que eu sei, 2 horas. Marcamos lá, aí na primeira prova você tem 40, ele acertou 42. Aí nós estamos mal, de 100, 42, 40. Só que daquelas 40 tinha umas 8 que eu sabia, ele não sabia. Das dele tinha umas 10 que ele sabia, eu não sabia. Eu ensinei para ele, ele me ensinou. As 40 que ninguém respondeu, pega 20 e pesquisa, eu vou pegar 20 e vou pesquisar. No sábado seguinte, repetimos. 3 vezes fizemos isso, fomos para a prova objetiva, deu para passar no objetivo. Quando vai para a prova subjetiva, uma alegria grande que eu tive foi que aumentou a quantidade de vagas. Eram 38, criaram 110 vagas por conta dos juizados especiais de Brasília, foi para 148. Eu tinha um pensamento rápido assim, agora eu vou. Vai passar uns 50, eu vou no meio dos caras, ninguém nem vê que eu sou do Gama, de repente eu estou lá dentro, né? Mesmo hora eu falei, não, eu não estou aqui por conta disso, aqui porque eu acredito que o milagre pode acontecer, né? E pedi até perdão a Deus, porque imaginar a quantidade de vaga vai me dar a vitória. Eu não devo contar com isso, eu tenho que me preparar para fazer a prova e passar. A questão da vaga não está no meu domínio, né? Em que local eu vou passar e tal. Fiz a prova subjetiva, 4 dias de prova, era bem pesado naquela época, 5 horas de prova cada dia. Então são 20 horas de provas em 4 dias seguidos. Passei nas provas também.
só ficamos 16 candidatos para a prova oral. De 832, agora eram só 16 para a prova oral. Fui para a prova oral, fizeram 3 grupos, 3 dias, né? Eu fui num dos grupos, salvo engano, eu fui no grupo da sexta-feira. Teve sábado, domingo e falaram assim, ó, meio-dia de segunda pode ligar quem dá o resultado por telefone. Só eram 16 candidatos. Fiz a prova oral, toda a tensão de uma prova oral, eu dou conta, será que eu consigo, não consigo. Fui lá com o que eu tinha de conhecimento. E na segunda-feira, meio-dia, eu liguei lá do Gama, do meu apartamento, eu liguei para cá, TJ, e aí daqui atenderam e eu perguntei assim, olha, eu sou candidato do concurso para magistratura, fiz prova oral esse final de semana, passou todo mundo? A primeira pergunta é aquela da incredulidade, né? Vou logo me livrar aqui. Se falasse assim, passou, tá resolvido. Falou, não, reprovaram 6. E de fato reprovaram 6 candidatos, só passaram 10. E eu passei, seu nome, doutor? Edilson Enedino das Chagas. Aí ela falou assim, doutor Edilson, o senhor passou sim, e prepara o discurso de posse, porque o primeiro colocado é quem faz o discurso de posse, e o senhor foi o primeiro colocado no concurso. Eu agradeci, a voz trêmula, né, porque foi verdade, eu estou falando, vem aqui, a gente quer conhecer o senhor. Nós estamos aqui no primeiro andar e tal. Vou aí sim, vou aí e tal. Desliguei o telefone naquela hora veio como alguém me perguntando assim, de quantas vagas você precisava para passar nesse concurso? Eu precisava de quantas vagas? De uma só, né? Então, se tivesse só uma vaga nesse concurso, de quem seria? Consegui passar no primeiro lugar no concurso de magistratura, isso faz 21 anos, né? Eu estou no 21º ano já de magistratura, atualmente numa vara civil aqui, já passei por vara de falência, que é a minha matéria empresarial, fiquei lá por 7 anos, hoje estou na vara civil para poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque a vara de falência é muito pesada, apesar do conhecimento, do conteúdo, o ritmo de trabalho é muito pesado lá na vara, e o fato de você conhecer muito, às vezes até cria alguns problemas meio graves, porque você sabe o que a lei diz, o que a doutrina diz, você aplica aquilo, alguém entende que você está meio que querendo, sei lá, tendencioso e tal. Então eu preferi ir para um lugar mais neutro, uma vara civil. Então há 21 anos na magistratura, nesse intervalo, preparando para a magistratura, eu ainda passei para procurador do DF, né, e não optei pelas carreiras, fui chamado para defensor público, ainda trabalhei por 2 meses como defensor, uma ponte entre fiscal, trabalho e juiz, eu fiquei 2 meses, quase 3 meses como defensor público aqui do DF. Né, e atualmente estou lá na 23ª Vara Civil de Brasília e lecionando empresarial. Eu pensava que ia só me formar e ter uma carreira jurídica, um analista, um técnico, que são carreiras também interessantes, mas quando eu comecei a estudar e comecei a buscar, tem como chegar. Tem uma coisa em que você tem democracia, é no concurso público. Você tem uma coisa onde você tem realmente a ideia da igualdade, a oportunidade de estar ali ela é igual, e o que você adquire de conhecimento é só seu, ninguém rouba isso, e você pode chegar onde quiser com aquilo que você conhece. E graças a Deus consegui chegar. Muito esforço, mas a constância, a perseverança, ela é mais importante que o próprio esforço. Eu estar disposto a fazer de novo. A gente tem sempre que estar disposto a fazer de novo. A começar, a recomeçar, caiu, levanta de novo. Estou vivo. Se eu estou vivo não é porque ainda tem jeito, né, de chegar onde eu quero chegar. Nós temos aqui um mote no Gran Cursos Online de sermos imparáveis. Nós incentivamos os alunos a serem sempre imparáveis, continuarem em frente, apesar das dificuldades. E você, para mim, é uma prova viva de uma pessoa imparável, trajetória incrível. Quase não falei aqui porque não tem muito o que falar, a história se conta sozinha. Muito obrigado, parabéns por essa trajetória que me inspira, que inspira tantos concurseiros Brasil afora e que vai inspirar mais concurseiros aqui com este vídeo, se Deus quiser. Queria pedir ao Senhor que desse um recadinho para os candidatos que estão ali estudando, talvez desmotivados com a crise, com reprovações anteriores, com alguma dificuldade ali na família, uma mensagem para que eles também sigam imparáveis rumo aos seus grandes sonhos. Bem, eu primeiro lembro algo que eu falei aqui. Eu acredito que quando surgem muitos obstáculos na vida de alguém, isso é um sinal da força que essa pessoa tem. Quem tem pouca força vai enfrentar poucos obstáculos. Quem tem muita força vai enfrentar muitos obstáculos. Então, a gente decide
o que vai fazer com o obstáculo. Se vai fazer dele algo que nos para, ou vou olhar para esse obstáculo e dizer assim, estou entendendo. Colocar isso aqui porque sabem que se não tivesse isso aqui, eu já estaria bem mais adiante. Mas eu vou passar disso aqui e vou chegar onde eu tenho que chegar. Eu gosto muito de um texto de Eclesiastes, Salomão, capítulo 11, ele fala bem assim, quem fica olhando para o vento nunca planta. Quem fica olhando para as nuvens nunca colhe. Lança tua semente pela manhã e à tarde não recolhe a tua mão, porque você não sabe se essa ou se aquela ou se ambas produzirão. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como são formados os ossos no ventre da mulher, você também não consegue decifrar quais são os propósitos de Deus. Ele fala, sua árvore cai para o sul ou para o norte, onde ela cair, aí ela ficará. Aí ele fala isso, aí quando ele me fala isso, eu lembro de outra árvore, que Jó fala assim, olha, ao cheiro das árvores, das águas, uma árvore cortada, ela pode voltar a viver, ela pode brotar novamente, crescer e dar fruto novamente. E eu quando olho para essas duas árvores, a árvore que caiu, quando você tem uma decepção, um concurso, é como uma árvore que foi cortada. Se você se apega àquela parte que tombou, vai apodrecer junto com ela, porque não tem outra coisa a fazer com ela. Salomão está dizendo, onde cair ela vai ficar. Mas Jó, mesmo olhando para a mesma árvore, ele não olha para a parte que caiu, ele olha para o tronco que ficou preso ao chão. Ele falou assim, olha, o cheiro das águas, vindo nova chuva, vindo de nova brisa, essa árvore pode crescer. Então é mais ou menos assim, diante de uma decepção, diante de uma queda, de uma derrota, é uma árvore que caiu, eu decido se vou me apegar à parte tombada ou a parte que ficou presa ao chão. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, e ela falou assim, quando a pessoa perde tudo, só fica ela. Eu falei, pronto. Aí eu encontrei um super-herói. Porque essa pessoa, ela é tão completa, ela tem tanta força, que não ficou nada, ficou só ela, é porque ela sozinha vai dar conta de resolver o que está diante dela. Eu acredito que cada vez que o meu pulso bate, alguém que controla tudo está dizendo assim, ainda dá, ainda dá, ainda dá, mais um passo, mais um passo, mais um passo. Se o dono da vida está me dando mais um segundo, está dizendo que tem jeito para mim, quem sou eu para dizer que não tem jeito? Quem são os outros para dizer que não tem jeito? Então, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar dizendo isso. E o dia que você morrer, Rafael, eu ganhei o troféu, eu fiquei tão bom que ele me levou para perto dele, não estou mais nem precisando ficar aqui. Então, a persistência. Quando a gente persiste, quando a gente insiste, a gente chega. Quando a gente bate, a porta um dia vai abrir. Né? Mesmo quando as circunstâncias todas se rebelam, mesmo quando nós não fazemos por merecer, porque muita gente fala assim, eu tenho que merecer para ter. Não, você precisa estar disposto a fazer para ter. Você está disposto a fazer, tem disposição no seu coração, você vai conseguir. Muitas vezes um pai, quando pede para um filho fazer algo, ele sabe que o filho não dá conta, a alegria dele é ver o filho tentar fazer, se esforçar para fazer. O pai pode dar aquilo, mesmo que o filho não se esforce, mas quando o filho se esforça, o pai já está premiado, vai premiar aquele filho. Ele vai conseguir formar alguém que luta. Né? O que entristece o pai é o sujeito falar, não dou conta. O pai já sabe que não dá conta, né? Então, mas o que ele quer ver é o esforço do outro em querer fazer. Se o outro está se esforçando, ele já conquistou o coração do pai. E aí a vitória dele vem. Uma hora vem. E estudo é acúmulo. Você não percebe não, mas você está acumulando. Você está ganhando força. Né? Como um homem que foi colocado para empurrar uma pedra e a pedra não saiu do lugar, depois de 3 meses perguntou o que o patrão dele queria com aquilo. Não, eu queria só aumentar seus músculos para o trabalho que você vai fazer lá na frente. Você não sabe para que está tendo tanta derrota, para que está tendo tanta queda. Às vezes é para aprender. Na hora que você chegar no lugar que você chegou, o esforço que você fez para chegar ali. E às vezes você tem que fazer o esforço mesmo. Eu tenho uma historinha, eu fecho com ela, a história da mariposa, de um homem que viu uma mariposa saindo lá do casulo, e ele ficou observando por 2 horas ali, ela movia, saiu pouquíssimo. Ele pegou uma tesoura, foi lá e cortou. A mariposa caiu ali e tentou voar e nunca conseguiu voar, porque a força que ela fazia para sair do casulo era necessária para levar a seiva até a ponta das asas. Como alguém veio e cortou o casulo, ela não fez essa força toda. Como não fez a força toda, não pôde voar. Então, às vezes a força toda que a gente faz na vida é porque o nosso voo é mais alto. E a gente às vezes não percebe isso, às vezes abre mão disso. Você fala assim, não, eu vou ficar onde eu estou aqui mesmo, eu vou ficar aqui
nada contra ser técnico, mas eu estou aqui nesse lugar de comodidade e tal. Se você já conseguiu ser técnico, você olha para o degrau de cima, está mais perto de quem não é, do que quem não é. Então, você pode ser analista, não, você é o procurador, eu vou ser o juiz, eu vou ser o promotor, eu vou ser o chefe da repartição, eu vou ser o agrônomo daqui, e você vai onde você quiser. Escrever livro, vai dar aula, vai Isso. Palestrar. Isso. Mas a força é tão grande que você faz, eu só queria ser juiz, mas no final das contas aí, está um livro escrito, estamos aqui dando aula em Brasília, em faculdades que eu não me imaginava, estou no doutorado de Direito, já concluí um doutorado de Psicanálise, concluí mestrado de Direito, nunca calculei isso para minha vida. E para quem é do Gama, isso não foi projetado. E ninguém do Gama conseguiu, mas eu fui lá e consegui. Eu fiquei sabendo porque eu pesquisei antes, para saber que ninguém tinha ido, mas quando eu descobri, eu falei, então vamos ver, talvez eu consiga ser o primeiro. E agora já tem uma segunda colega juíza no Gama, e eu creio que muita gente do Gama vai ser juiz, porque depende só da pessoa. Ela decidiu, ela se esforçou, perseverou, a vitória vem. É isso aí, se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, curta aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de outras entrevistas, outros conteúdos, muita motivação para você sempre seguir imparável rumo aos seus objetivos.